que o jogo de quarta-feira é um jogo muito, muito, muito importante, né? É o primeiro, né, desse confronto contra o Botafogo, e existe agora uma grande dúvida em relação à equipe titular do São Paulo, porque no jogo contra o Atlético Mineiro, o Marcos Antônio e o William Gomes foram passear em Belo Horizonte. Eles só foram passear, eles não entraram, né? E assim, a escalação do Lisieiro no meio-campo, já que ele não tinha o Bobadilha, que tinha voltado da seleção paraguaia desgastado, foi uma escalação surpreendente. Surpreendente mesmo, porque o Zubeldia, antes do jogo, eu entrevistei ele e ele dizia que a escolha do Lisieiro era porque ele tinha melhor poder de marcação. E aí depois, lá na coletiva, depois do jogo da eliminação, ele falou que o Marcos Antônio não era um jogador de muita chegada, de muita criação de jogadas. E aí, ontem, ele escala o Marcos Antônio, e o Marcos Antônio vai bem defensivamente e vai bem ofensivamente. Um jogador que está em todos os lugares do meio campo. É uma máquina. Ele tá lá o tempo todo, toca, pega, toca, sai. É um jogador de muita. É muito versátil e muito rápido no meio-campo, né? Algo que o São Paulo estava precisando nos últimos jogos. E sem contar o William Gomes, que é o outro que foi passear em Belo Horizonte no jogo contra o Atlético Mineiro, sendo que o São Paulo precisava de quê? Finalização, de um jogador de velocidade para romper as linhas, algo que faz muita falta com o Ferreirinha. E o William Gomes simplesmente foi o cara do jogo e fez o gol da vitória. Então isso criou um trevo na cabeça do treinador, do Zubeldia, que agora vai ter que literalmente montar um quebra-cabeça para armar o time contra o Botafogo. Conversei com algumas pessoas hoje de manhã do São Paulo. São Paulo vai se reapresentar e vai ter a apresentação do Jamal Lewis à 1 da tarde. E o papo era: olha, obviamente que a decisão final é do treinador, é ele que manda no time, ele que manda na escalação, mas internamente no São Paulo há essa questão que joga um pouco de pressão para o treinador. É hora dele mostrar trabalho e o São Paulo na Libertadores precisa fazer o resultado contra o Botafogo para ter chance no jogo da volta e passar de fase na Libertadores, que é o que o São Paulo quer, é o objetivo do ano no São Paulo, é a Libertadores. Então é uma pressão, pode até ser no bom sentido, mas é uma pressão que o Zubeldia vai ter que provar que ele chegou no São Paulo. É Eu difícil, né, acho para você falar de pressão no bom sentido. Não, é que eu acho que significa o seguinte, como a gente disse semana passada, tem uma cobrança em cima do Zubeldia porque ele foi mal nas alterações nos jogos contra o Atlético. E na escalação também. Eu não falei com o Muricy, mas eu sei que o Muricy disse: para você pegar um time que marca individual, como o Atlético marcou, você precisa de infiltração. Você precisa ter mais um cara na frente. O Lisieiro jogou bem contra o Atlético, mas jogou defensivamente. O Lisieiro estava marcado pelo Bernard e o Lisieiro não quebrou a marcação do Bernard. Qual era a vantagem do Marcos Antônio num eventual segundo tempo em Belo Horizonte? Infiltrar. Você sai da marcação do Bernard, você obriga o Bernard a sair atrás dele. Então, essa era uma das cobranças. Uma outra cobrança foi que o Luciano jogou pessimamente contra o Atlético. Estava cansado, visivelmente cansado. Ficou em campo e fez a falta. E da falta saiu o gol da classificação do Atlético. Então tem olhares. Ninguém está falando que vai demitir o Zubeldia. Não se trata disso. O trabalho do Zubeldia é ruim? Não, não é ruim. Acontece que técnicos acertam e erram. E o São Paulo vem de uma expectativa de que o torneio mais vencível da temporada era a Copa do Brasil e caiu por alguns erros do Zubeldia. Agora, a questão é a seguinte: você vai tirar o Luciano do time? O Luciano é o artilheiro do time no ano. Improvável ele tirar o Luciano do time. Só que o William Gomes está pedindo passagem. O William Gomes está para o São Paulo, assim como o Estevão estava para o Palmeiras 3 meses atrás. Então, tem hora que você precisa olhar e falar assim: preciso botar esse moleque para jogar. Precisa ser no início do jogo? Talvez não, pode ser no segundo tempo. Mas tem que botar para jogar. Não pode ele ficar no banco de reservas assistindo o jogo da eliminação do São Paulo. Como é que entra o William Gomes no time? O William Gomes entra na ponta esquerda e o Lucas vem para a função de meia central. Como foi campeão da Copa do Brasil no ano passado? Exato. Não foi com o Zubeldia, mas o Lucas jogou exatamente nessa função. Então, se o Luciano, que é o artilheiro do time na temporada, mas não está jogando bem, não começar bem contra o Botafogo, a alteração é óbvia. Põe o William na ponta e traz o Lucas para dentro, que vai funcionar.
E isso, nesse ponto, o Zubeldia está falhando. Então, no bom sentido, o que o Hernan disse não, ninguém está cogitando que se for eliminado contra o Botafogo vai demitir o Zubeldia. Não se trata disso. Mas tem uma avaliação constante para um cara que é técnico do São Paulo nas quartas de final da Libertadores. Muito bom. Vamos colocar o Samir na nossa conversa para a gente falar desse Botafogo 2-1, mas antes queria deixar aqui os nossos aplausos para as Brabas do Corinthians, que abriram uma belíssima vantagem no primeiro jogo da final do Campeonato Feminino. 2-1, 3-1, 2 gols da Vicky Albuquerque, que brilhou muito no Morumbis, PVC. Um belíssimo resultado. E agora a grande decisão no próximo domingo, 10 horas da manhã, na Neoquímica Arena. O bicho vai pegar, hein? Podia ter quebrado o recorde de público ontem, não quebrou. O recorde de público é 42.326. O maior público da história do futebol feminino no Brasil foi em Itaquera, no ano passado, Corinthians e Ferroviária. Havia expectativa de quebra de recorde ontem de manhã no Morumbis, não quebrou. Foram 28 mil pessoas no Morumbis. Pode quebrar domingo. Até porque a torcida do Corinthians tem dado demonstrações de enorme apoio e apreço pelas Bravas. Então pode dar 44 mil pessoas, 43 mil pessoas e quebrar o recorde que é de Itaquera, lá mesmo em Itaquera. Mas foi muito bom o público ontem. Foi muito bom, 28 mil no Morumbi. Lembrando que o São Paulo é um time que está sendo construído, né? O feminino é um trabalho de 3 anos, 3 anos que vem sendo construído, e chegar na final é histórico para o São Paulo, né? Para o futebol feminino do São Paulo. Então, você pegar o Morumbi com 28 mil pessoas, o Corinthians é infinitamente superior ao São Paulo, gente. Então, assim, eu acho que é um baita de um público, baita de um resultado. Obviamente, o Corinthians é franco favorito. Já posso até me arriscar aqui e dizer que o Corinthians é o campeão já. Mas o trabalho do São Paulo é para ser elogiado. E acho que 28 é espetacular esse público. Não questionando o PVC, que falou da quebra de recorde, mas eu só exaltando que realmente foi muito bom o público ontem lá. Que tinha essa expectativa de quebra de recorde, não quebrou. No Campeonato Brasileiro, o São Paulo teve só um público de 28 mil, que foi contra o Criciúma. Todos os demais foram acima de 28 mil. Eu achei que fosse dar 40 mil. Achei que fosse dar 40 mil. Não deu, mano. Foi bom, mas podia ser melhor. Boa. Tá vendo, Samir? Eu te chamo às vezes com notícias boas. O Hexa do Corinthians vem aí. Tudo bem, Domi? PVC, né? Quem nos acompanha de primeira. Se tratando de futebol feminino, eu estaria aqui sempre, né, Domi? Inclusive abrindo, né, o programa em relação a Corinthians. A questão é o Corinthians no masculino, que mais uma vez perdeu, né? Tudo bem que o Corinthians estava vivendo um clima diferente, né? Porque ganhou do Flamengo, aí depois veio aquela classificação com o gol do André Ramalho na Copa do Brasil, Memphis Depay, né? Só festa, né? O corintiano estava vivendo um período de paz, né? Mas não dá para ser corintiano e ter paz, né? Acho que tem que escolher um dos dois. Então o Corinthians volta a perder no Campeonato Brasileiro. É um jogo que o Corinthians não fez uma partida, né, tão ruim assim, né? Como às vezes a gente vê alguém comentar, o Corinthians perdeu, tá mal. Não, o Corinthians até jogou bem. Muita gente reclamou do Ramon Dias. Eu acho a reclamação injusta também, porque o Ramon não tinha o que fazer, era linha de 5 no primeiro tempo. Eu acho que se o Corinthians abre muito o jogo, a situação ia ser pior. Então o Ramon fez a linha de 5, né? Fechou a casinha. O Corinthians teve uma oportunidade só no primeiro tempo, que foi o gol, né, que o Romero perdeu de forma ridícula, né? Porque esse tipo de pênalti, eu sou totalmente contra essas batidas modernas de hoje em dia. E o Romero, para mim, nem deveria ser o batedor de pênalti do Corinthians. O Romero, ele acha que ele é o dono do time, né? Porque muitas vezes ele pega a bola para bater faltas. Eu queria que alguém falasse aqui um gol de falta que o Romero fez na vida. Eu não entendo isso. Todo jogo do Corinthians, se ele está em campo, ele pega a bola para bater a falta. Pode ter coronado, ter garro, ele quer bater a falta. Então ele acha que ele é o dono do time, perdeu um pênalti de uma forma grotesca e só não foi pior que o Romero, talvez o Ranieri. O Corinthians tomou 2 gols no jogo, ele tomou 3 dribles em 2 gols. Então, não dá para criticar o Ramon. O Corinthians perdeu o jogo por questões individuais, né? Ranieri, que é um péssimo marcador, que é driblado por todo mundo desde o início do ano, e ninguém falava nada. Acho que agora, né, tá caindo a ficha de todo mundo aí, vendo que não é um jogador pro Corinthians. E o Romero, que perdeu
o pênalti. E o Corinthians, né? Vai contratar mais, vai contratar. O Corinthians precisa entrosar esse time aí. O PVC sempre bateu nessa tecla, né? Que os reforços chegaram de forma atrasada. O campeonato está acabando, né? Saiu uma informação no jornal italiano que o Corinthians quer o Arthur da Juventus. É um dos times que está interessado. Eu acho que não dá mais para falar de reforços no Corinthians, pelo menos não deveria. A gente da imprensa, sim, né? Vazou, a gente vai trazer a informação. Mas o Corinthians, em busca de reforços, o Corinthians tem que entrosar esse time urgente, senão vai parar na Série B ano que vem. Posso fazer dois parênteses? Vai lá. Só pegar um ganchinho aqui. Obviamente o Corinthians não fala em reforços, Arthur, seria, né, para janela aberta, né? Seria para próxima temporada. O Arthur não é um jogador que está livre no mercado, né, Samir? Ele tá com um contrato, né? Ele tem contrato. Sim. Obviamente já uma abertura de mercado para a próxima janela. Mas eu conversei com alguns dirigentes do Corinthians e o papo é o seguinte: eu perguntei, já está fechado o ciclo de contratações do Corinthians? E me disseram que não, que o Corinthians ainda está olhando uma peça para trazer para o Ramon Dias. E aí eu falei, é lateral, é zagueiro? Se fosse um jogador que atendesse essas duas posições seria ótimo, mas livre no mercado você fica muito preso a só ter jogador livre no mercado, é complicado. Mas assim, o Corinthians está olhando e o Corinthians, pelo que eu ouvi, pelo que eu senti, ainda vai trazer alguém para o Ramon Dias, porque é uma peça, e essa peça me parece ser na zaga, que é o que o Ramon Dias gostaria de ter mais reforços, e acabou não tendo, né? Trouxe o André Ramalho, evidentemente que é espetacular, para mim um dos melhores jogadores do Corinthians, mas o Corinthians ainda está vivo no mercado para trazer uma peça para o Ramon Dias. Tem que ver se vai dar tempo de ser para o Ramon Dias. Tem esse problema. Pois é, e ontem eu acho que ele teve a pior cena da rodada, se a gente pode dizer isso, pelo menos ali nos estádios, né? Sem contar a briga no Clássico no Rio de Janeiro. Ele agrediu os gandulas do jogo e, obviamente, foi expulso o PVC. Sem contar o debate, foi a pior cena do fim de semana. É isso. Sempre tem um gandula na história, né? Lá no Allianz Parque foi a mesma coisa. O gandula passou vibrando na frente do banco do São Paulo. O mesmo gandula que já queria ir para cima do Luciano quando ele foi comemorar o gol lá na Bandeira. Tem sempre um gandula, né? Eu sou a favor de pegar gandula, ao invés de colocar torcedor, que os gandulas muitas vezes ou são funcionários do clube ou são torcedores que vão lá trabalhar, sei lá, coloca estudante de educação física, sabe? Teve uma época que a Federação Paulista fez isso, colocou estudantes de educação física para trabalhar como gandula, sabe? Bota ali na hora de estágio. Sei lá, eu acho sempre um gandula que tá provocando. Óbvio que eu sou contra a violência, mas tem sempre um gandula chato. Mas não sei se esse deveria ser o nosso olhar, porque pode ter quem quiser ali provocando. Os profissionais não deveriam cair nessa pilha, não? Eu acho que tem duas situações diferentes aqui. Eu acho que a situação do Allianz Parque ficou mais claro que o gandula provocou o banco, que a motivação da provocação foi o caso do Luciano chutar a bandeira, mas ele provocou o banco. E aí começou a confusão, porque os jogadores do Palmeiras defenderam, não teve agressão no gandula. Teve agressão depois, né? Teve o Sabino. Aliás, o Sabino jogou ontem com base no efeito suspensivo. Ele pegou 5 jogos, mas conseguiu efeito suspensivo. O do Botafogo, eu não percebi a provocação. Acho que estava mais era segurando a bola e o Ramon Dias perdeu a cabeça e não podia perder. Não pode. Agrediu, perdeu a razão. Agrediu, perdeu a razão. Gandula segurando a bola é mais velho do que eu, não? Sim, o Ramon Dias perdeu a razão. Eu acho diferente do caso do Palmeiras, que o caso do Palmeiras, o Gandula passou pelo banco provocando o banco. Eu não entendi como provocação. Você entendeu como provocação, Samir? Ou você entendeu como ele segurando a bola? Eu entendi ele segurando a bola, né? Mas a questão de não levar muito em conta o Gandula faz parte do jogo. Ele tem que ser divertido, expulso. Teve aquele gol do Roger Guedes contra o Atlético Mineiro, teve a participação do Gandula, parece que estava no jogo. Ele repôs a bola tão rápido, o lateral foi cobrado e saiu o gol. Se não fosse o Gandula, não fosse rápido ali, não sairia o gol. Então, ele faz parte do jogo, não dá para ignorar. É difícil
O Gandula não tem que estar lá para provocar, não. Concordo muito com o Hernan. Acho que tem que pôr pessoas mais capacitadas, mais centradas lá, porque é difícil, é uma questão muito difícil, né? Não vamos falar do debate aqui ontem, mas né, o tanto que se provocou ontem, claro que a gente nunca vai ser a favor de violência, mas é difícil aguentar, né? O Kaique está mandando aqui no nosso chat, PVC. Não, agrediu, perdeu razão, concordo, mas é difícil. É que existem agressões verbais também que são violentas, né? O Kaique tá mandando aqui, ó, agrediu o PQP, ele só empurrou, é cada uma. Ah, não, então empurrar não é agressão, hein, gente? Empurrar é elogio. Ele nem reclamou da expulsão. O Ramon Dias nem reclamou da expulsão. Quando ele viu que o árbitro veio pra cima dele pra ver o que ele tinha feito, ele já saiu. Porque era cartão vermelho. Era óbvio que era cartão vermelho. Ninguém tá falando que ele vai ser condenado à morte. Ninguém tá falando que ele vai pegar 3 jogos de gancho. Ele tinha que receber o cartão vermelho, é óbvio. Tanto que ele nem reclamou, saiu andando. Só falando 2 coisas. Uma, eu acho que o Ranieri foi muito mal no jogo mesmo, mas o destaque do jogo foi o Almada. O Almada jogou muito, muito. O Almada justificou ser o jogador mais caro da história do Brasil. E o segundo ponto, é inacreditável essa história. No fundo, tem uma desorganização da CBF, mas tem um problema da questão das marcas. O Corinthians sempre jogou de camisa branca contra o Botafogo. Sempre. O ano passado jogou o Botafogo de camisa listrada preto e branco, calção preto e meia cinza. E o Corinthians todo de branco. O problema é que a camisa branca do Corinthians hoje, que é a camisa número 1, ela não é branca. O problema é que ela tem aquele monte de bossa preta embaixo, que foi o que fez confundir com a camisa do Botafogo. O uniforme número 1 de clube é sagrado. Sagrado. Você vai jogar em casa, o Corinthians vai jogar de camisa branca, calção preto e meia branca. Se você vai jogar fora e porque você criou uma bossa no uniforme que pode criar uma confusão, leva o uniforme todo cor de laranja, todo amarelo, todo descaracterizado. Então você precisa ter um uniforme 3 que não confunda com o uniforme 1 do adversário, porque em casa o Botafogo vai jogar com o seu uniforme número 1. Calção preto e meia preta, e não calção branco e meia branca, como precisou jogar no segundo tempo, porque a camisa do Corinthians branca, número 1, hoje não é branca. Não, e um jogo atrasar por causa dos uniformes parecidos é um absurdo, né, gente? Pelo amor de Deus. Absurdo. Não, e é falha do quarto árbitro. Isso é falha do quarto árbitro. O quarto árbitro tem que passar pelo vestiário e checar o uniforme. Vem escrito camisa branca, calção branco, meia branca. Se fosse camisa branca, o ano passado, pega só a imagem do ano passado. O ano passado, Botafogo e Corinthians jogaram no Newton Santos. O Botafogo de camisa listrada preto e branco, calção preto e meia cinza. O Corinthians jogou de camisa branca, calção branco e meia branca. A questão é que a camisa branca do Corinthians no ano passado era branca. Óbvio. Qual?